Bora, começar. Tá. Então, o Leandro falou, a gente vai fazer o nosso último, do nosso principal método, né, que é o Pilates. A gente gosta muito dessa metodologia e a gente gostaria até de usar mais ela durante os treinos, né? Então, a gente sabe que a gente, às vezes, na prática ali, muitas vezes a gente mesmo acaba deixando, às vezes, o Pilates um pouquinho de lado, né? E ele é mais importante, seria mais importante a gente utilizar mais ele, né? Então eu não vou me estender muito na história do Pilates, mas eu vou falar um pouquinho, tá? Porque é importante entender como é que foi mais ou menos criado ali, tá? O Pilates ele foi criado por uma pessoa só, na verdade, né? É o Joseph Pilates, né? Então o nome do método ele foi homenageado, né? O criador, né? Então, por isso que hoje em dia a gente chama Pilates, né? Então o criador foi o Joseph Pilates, tá? Então podem anotar depois, vocês podem pesquisar mais coisas. E o Joseph, ele era um alemão, tá? E ele viveu a vida inteira praticamente entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, tá? Então ele nasceu nessa época, viveu essa época. E ele era uma pessoa, desde a infância ele era muito frágil, então ele tinha algumas doenças, algumas questões ali que acabaram fazendo ele ter uma motivação a mais para estudar o corpo humano, para desenvolver o próprio corpo dele, sabe? Então a motivação dele era como se ele fosse um estudioso do movimento do corpo humano para ele curar ele mesmo, né? Ou diminuir a, o que ele sofreria com as condições que ele tinha, né? Então, desde muito cedo ele começou já a estudar, né, o corpo humano, as doenças, o movimento, práticas corporais, na verdade. Então, ele era um cara que fazia meio de tudo. Ele foi lutador de boxe, ele foi ginasta, ele foi até artista de circo. Então, ele era um cara que fazia muito de tudo e era muito ligado com o movimento, tá? Durante a sua vida, ele se mudou para a Inglaterra, tá? Ficou vivendo um pouco lá, até que na Inglaterra mesmo, por conta da nacionalidade alemã dele, ele foi preso, foi confinado, né? Por ele ser um alemão na terra inglesa, né? Muito por causa das questões políticas ali da época, envolvendo a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. E ele acabou sendo preso, né? E nessa época que ele foi preso, ele já tinha em mente a ideia do método dele, que ele chamava de contrologia, tá? Então o Pilates, na verdade, não era chamado Pilates, né? Igual eu falei, foi batizado com esse nome para homenagear o criador, né? Mas antes o próprio Joseph chamava de contrologia, tá? E enquanto ele estava confinado lá, né, com os companheiros de confinamento dele, da cela, ele sempre estava com qualquer tipo de pessoa, basicamente, ferido de guerra, gente que estava presa igual ele por conta da nacionalidade, da religião, enfim. E ali mesmo, ele no confinamento, ele começou a desenvolver os aparelhos que a gente usa hoje, por exemplo, né? Então ele usava o que ele tinha para aplicar o método dele, que ele tinha cama, beliche e mola, basicamente, né? Então, através disso, ele foi desenvolvendo e aplicando o método dele nos companheiros de confinamento dele, né? Por isso que se a gente olha para os aparelhos, né, eles parecem tipo uma maca, tipo o Reformer, né? O Cadillac não parece uma cama, na verdade um beliche, né, que ele é mais alto, só com a parte de baixo, né? Tinha a chair, que o próprio nome já diz, né, que é baseado como se fosse numa cadeira, né? E o barrel, que é como se fosse metade de um barril mesmo, né? Então é coisa que era fácil acesso, né, que ele conseguia utilizar, né? Então, dentro do confinamento mesmo, ele foi aperfeiçoando o método dele, né, dessa maneira meio forçado, porque ele estava realmente preso, né? Então, desde o princípio, o Pilates ele sempre foi muito associado com a reabilitação, né? Por exemplo, que é onde provavelmente é a área que é mais conhecida, né, do Pilates, né? Mas ele não serve mais só para isso, né? Depois de mais para frente a gente vai comentar mais sobre. A partir daí, depois desse período, né, dando um pulo bem para frente lá para a história, o Joseph acabou se mudando para os Estados Unidos depois do período da guerra, tudo, enfim. E foi ali mesmo que ele começou a meio que se profissionalizar com a questão da contrologia, né, com o método dele, né?
Então ele aplicava como se fosse para uma preparação esportiva, para dançarino, para próprio artistas de circo, né, circense. E a partir daí foi entrando para o atendimento ao público, né? Então ele realmente começou a profissionalizar isso aí, esse método dele, né? A partir do atendimento ao público, várias vertentes foram criadas do Pilates. Tá? Isso já depois que o Joseph morreu, já homenagearam ele, o método já era chamado Pilates, tá? Que é o que a gente encontra hoje em dia. Então, se vocês forem pesquisar, vocês vão encontrar sobre Pilates contemporâneo e Pilates clássico. Tá? Basicamente, o Pilates clássico ele vai se resumir a tudo aquilo que o Joseph criou mesmo, ele criou. Né? Então, o que ele criou? Ele criou uma sequência, uma série de exercícios feitos no solo, tá? E criou os 4 aparelhos. Tá? Então, o Cadillac, o Reformer, a Chair e o Barrel. Então, basicamente, o Pilates clássico envolve esses 5, né? Mat Pilates e os 4 aparelhos. Beleza? Então, são os 4 principais aparelhos, né? Que é o que a gente tem aqui na Axon, né? A gente separou 2 aqui e 2 lá no centro. Tá? E a gente separa assim. Basicamente, o Pilates contemporâneo, ele é tudo que veio depois do Joseph, né? Então, que o pessoal foi desenvolvendo, foi evoluindo, foi inventando mesmo. Então, se vocês forem pesquisar, vocês vão achar muita coisa, tipo, por exemplo, Neopilates, Cross Pilates, Pilates aéreo, tá? Pilates funcional e por aí vai. Tá? Mas todos sempre vão respeitar alguns conceitos que a gente já vai falar. Beleza? Então, algo que é importante agora, saindo um pouquinho da história, pra vocês saberem, que o Pilates ele não é só para fisioterapeuta, tá? Então, porque acho que meio que a fisio meio que só se apropriou dela ali, muito por causa da questão da reabilitação, né? Que o Pilates a gente consegue usar. Então, o método meio que só para fisioterapeuta usa hoje em dia, basicamente. Acho que agora tá bem, não tá tanto assim, mas sei lá, tempo atrás era só físico que usava, né? Na faculdade, por exemplo, da educação física, quando eu estava me formando, eu não tinha matéria de Pilates. Hoje, conversando com o pessoal que faz estágio ali, o estágio obrigatório aqui, o pessoal do Unicentro, eles têm uma matéria só sobre Pilates. Não sei como é que tá. Eles têm nessa matéria, né? Você está fazendo ela ou não? Tá? Então, na época já nem tinha essa matéria, por exemplo. De tão nichado que o método foi voltado ali para os fisioterapeutas. Certo? E o Pilates ele não é só isso, né? Então a gente pode usar o Pilates para ganho de mobilidade, estabilidade, para ganho de força, consciência corporal e, claro, para o pós-operatório ou pré-operatório, né? Porque ele é muito bem-vindo nessa área, certo? Quando a gente entra nas questões dos conceitos do Pilates, né? Que são propriamente os princípios que devem ser respeitados ao você aplicar a metodologia, né? Hoje aqui agora a gente não vai mostrar muito exercício e tal, isso vocês vão pegar bem na prática, na vivência que vocês têm junto com a gente ali embaixo, né? Mas sempre quando a gente vai dar uma aula de Pilates, vai passar às vezes uma sequência para um aluno aqui de Pilates, né? Porque dificilmente aqui na Axon a gente vai dar uma aula inteira de Pilates, ou exatamente como o fisioterapeuta dá aula, ou exatamente como o Joseph dava aula, tá? Por exemplo, o Joseph ele tinha um jeito bem peculiar de dar aula dele, que é o que o Pilates clássico. Então tudo tem pessoal que é formado fez o curso bem mais antigo, pessoal mais antigo mesmo que trabalha com Pilates, eles falam que o Pilates clássico começa no solo, vem pro Reformer, e aí pode variar entre Cadillac, Barrel, Chair, certo? Numa sequência assim. Então é basicamente essa ordem que o Joseph mais usava, por exemplo. Tá? E a gente tem 6 princípios para a gente sempre respeitar. Né? Lógico que a gente não vai conseguir respeitar ou aplicar os 6 de uma vez, mas pelo menos um tem que estar sendo exigido da gente para o aluno. Tá? O primeiro que eu vou falar é a concentração. Certo? Acho que eu vou até escrever aqui. Princípios. Tá? Então, basicamente, o que é a concentração? Justamente o aluno está
o Joseph falava, né, que é o corpo controla a mente. Então, o aluno está focado naquele exercício, no movimento que ele está fazendo. Realmente o aluno está concentrado no que ele está fazendo naquele momento, né? Então, com certeza, vocês viram, durante esse período que vocês estão observando, algum aluno fazendo, não precisa nem ser exercício pilates, qualquer exercício sem estar concentrado, conversando, meio que de qualquer jeito, né? Então, isso não deve ser aplicado no pilates, na verdade, em lugar nenhum. Né? Porque como é que o aluno vai, sei lá, fazer um press, você está conversando? E acontece bastante isso, né? Então, é algo que a gente, professor aqui, a gente tem que ter sempre esse cuidado. Porque como a gente tem aula em grupo, às vezes o aluno que está conversando comigo ali do lado e está fazendo exercício, está agachando, ele nem percebe o que está fazendo, o joelho está entrando, está agachando meio torto, né? Está agachando olhando para o lado, ele já fica meio torto só de estar olhando para o lado, então essa pessoa ela não está concentrada no movimento que ela está fazendo. Tá? Então esse é um princípio bem importante, tá? De ser respeitado e aplicado. Tá? Outro que eu gosto de sempre cobrar muito é a respiração. Tá? Que já é um segundo conceito. Eles não têm ordem, tá? Primeiro, segundo, mais importante, menos importante, porque todos, na verdade, se completam. Tá? Um complementa ao outro. Beleza? Então, a questão da respiração. Tenho certeza que acho que o Bruno já deve ter escutado eu falar para o aluno, respira, puxa o ar, solta a hora que você vai realizar o movimento e tal. Só que isso não é uma regra. Tá? Então, o importante é o aluno meio que não fazer apneia, tá? Para a nossa prática aqui. Tá? Porque é muito comum, às vezes, o aluno está acostumado a fazer força e tal. Respira, agacha, sobe, solta o ar. Tá? Isso no Pilates não acontece. Pelo menos não deveria acontecer. Tá? Se acontecer também não tem problema, porque a gente não é tão rígido. Né? Eu diria que o que a gente faz hoje está mais voltado para um Pilates contemporâneo do que para o clássico. Certo? Porque, né, a gente vai usar o Pilates na nossa prática ali, na maior parte, 90% das vezes das aulas, para aquecer o aluno. Né, para fazer aquele trabalho inicial de mobilidade, de estabilidade. E depois vai partir para outros métodos. Né? Funcional, musculação, cross, por aí vai. Tá? Então, basicamente, o princípio da respiração é você ensinar o teu aluno, ou paciente, enfim, a respeitar os ciclos respiratórios. Tá? Então, inspirar, expirar enquanto ele faz um movimento. Tá? Então, percebam que se o aluno não estiver concentrado, ele não vai conseguir fazer o movimento e controlar a respiração, por exemplo. Tá? Então, por isso que eu sempre falo para vocês, os 6 princípios, eles se complementam, sempre um com o outro. Né? Nenhum vem primeiro, nenhum vai antes, sempre juntos. Tá? E para a prática, quando eu vou aplicar Pilates, eu basicamente não me concentro só neles, né? Mas eu foco bastante nesses 2. Porque se esses 2 sair, os outros vão sair. Tá? E muitas vezes vai sair só um. Vai sair só a respiração, às vezes. Vai sair só a concentração. Tá? A gente vem daí pro precisão. Que como o próprio nome diz, é o aluno fazer um movimento bem preciso mesmo. Né? Então, sei lá, vou dar um exemplo bem xoxo aqui. Por exemplo, sei lá, não estou nem no aparelho, né? Eu quero que o aluno desça até tocar a ponta do pé lá e volta. Tá? Então, eu quero que ele vá até a ponta do pé e volte. Eu não quero que ele venha a menos, né? Óbvio que tem a questão de delimitação e tal, e eu não quero que ele vá mais. Né? Porque muitas vezes o aluno ele acaba fazendo um excesso por falta de controle, consciência, né? Eu dei exemplo, lembra que eu falei da Isa, Bruno? Que a Isa ela é uma aluna nossa que ela tem hipermobilidade. Então, assim, vocês devem ver outros alunos assim, que são aqueles alunos que você vê que eles são meio molenga, que eles fazem os exercícios meio rápido, meio, tipo, com muita amplitude. Eles têm boa mobilidade, mas eles vão fazer um exercício de mobilidade meio rápido, assim. Então, geralmente, para esses alunos, o Pilates é muito importante. Que é ensinar eles a ter precisão na amplitude de movimento deles, que é o que acontece, por exemplo, com a Isa. Né? A Isa, ela puxa a perna e vai de boa no reformer, né? Que estica a perna ali. Então, ela não tem muita precisão, né? E isso é importante para ela ter um controle do corpo dela, né? A precisão ali do movimento. Tá? Então, esse é um outro princípio bem importante de
de ser aplicado. Tá? Temos também a fluidez. Tá? Então, o Joseph falava que os movimentos eles não têm um começo, um meio e um fim exatamente. Tá? Então, entra aqui nessa questão da fluidez. Então, você começa um movimento, volta, e ele parece uma coisa só. Então, todas as repetições parecem que não acabam, sabe? Elas ficam cíclicas. Tá? Então, isso traz até uma beleza assim, para o exercício que o aluno, o paciente está fazendo. Sabe? Então, fica algo bem... Visualmente, quando você consegue aplicar isso no aluno, você sabe que está certo, porque o movimento fica meio plástico, fica bonito de ver. Sabe? Então, é um outro princípio bem importante. 2, 3, 4... Tá, princípio de centralização. Tá, então o Joseph, desde lá quando ele começou a desenvolver o método dele, ele já tinha o consentimento que nosso corpo tem uma base de força, certo? E essa base é o core, né, que é o que a gente já comentou nas outras aulas. Então há muito tempo atrás, o Joseph já tinha esse conhecimento. Tá? Então o cara ele era bem à frente do tempo dele mesmo, né? Hoje em dia tem profissional da área que ignora o trabalho de core, por exemplo, né? Isso é muito comum, mais comum do que deveria, na verdade, né? E o Joseph ele não chamava de core na época, né? Então quando vocês forem pesquisar mais, vocês vão ver que ele chamava de powerhouse, tá? Que é basicamente um outro nome para o core. Tá? Que ele se concentrava muito na musculatura profunda do abdômen e do assoalho pélvico. Basicamente, esse era o foco do powerhouse. Musculatura ali da coluna como um todo também. Tá? Então, quando a gente traz aqui a centralização, é isso que a gente se refere. Tá? Então, o powerhouse ao core. Vou escrever do ladinho. Core. Porque sem a força do core, você não consegue fazer força nas extremidades. Sem a força no centro do corpo, você não consegue transferir força ou desenvolver mais força nas extremidades. É por isso que para praticamente todos os exercícios do Pilates a gente consegue sentir o core, né? Se você fazer da maneira certinha, acho que todo mundo já treinou um pouquinho, a gente já fez vocês fazerem um pouquinho, pelo menos um pouquinho de Pilates, vocês viram que parece que esse exercício eu vou alongar a perna. Tá, beleza, você está alongando a perna ali, mas você está sentindo a porcaria do abdômen, né? E você está fazendo um movimento simples, né? Então, realmente essa a ideia. Tá? Então, praticamente todo trabalho de Pilates, todo exercício ali de Pilates, também vai ser um exercício para o core. Aí é muito comum os alunos falarem isso, né? Às vezes a gente dá uma aula para o aluno um dia, no outro dia ele vem e está com a dor arrebentada no abdômen. Tá? Isso é bem comum, justamente por conta disso. Né? Então, imagina, você passa uma sequência, sei lá, de 3 exercícios num bloco, mais 3 exercícios no segundo bloco de Pilates, o abdômen do aluno vai estar arrebentado, né? Porque foram basicamente uma sequência de 6 exercícios que prioritariamente não trabalharam ali, né? Você não estava fazendo um abdominal, né? Ou uma prancha, por exemplo, mas você estava trabalhando o teu powerhouse, o teu core. Beleza? Então isso aqui também é bem importante a gente aplicar ali na prática, tá? Bem importante mesmo. E o último é o controle. Então são 6. Então o controle é a capacidade de a gente realmente controlar ali a nossa postura, o movimento que a gente está fazendo. Tá? Igual eu falei, dei o exemplo ali de novo da Isa, né? Muitas vezes ela vai fazer os movimentos ali, ela não tem controle nenhum, ela faz tudo de meio que qualquer jeito, né? E você precisa meio que saber exatamente o que está fazendo, né? Aqui eu vou flexionar minha lombar, minha torácica, né? Ou eu vou rotacionar meu ombro, vou estender o meu joelho, tá? Então, veja que todos os princípios eles se complementam, né? Então, de novo, eles não nunca a gente vai conseguir aplicar um Pilates com um princípio desse isolado, por exemplo. Aqui eu quero só trabalhar a respiração. Difícil.
Você vai envolver os outros princípios 100% das vezes. Tá? Não, né, igual eu falei, não... Difícil, às vezes, na nossa prática, que a gente aplicar os 6 para o aluno ali e o aluno vai conseguir fazer os 6. Difícil. Né? O que eu vejo que os alunos mais pecam é na fluidez. Porque é muito diferente, né, você fazer o movimento cíclico direto. Né? E é muito comum a gente usar as repetições para contar. Né? Então, o aluno vai fazer, aqui eu vou contar 1. Voltei. Tá. O aluno para um pouquinho, se ajeita, vai de novo. Aqui eu vou fazer 2. Né? E a ideia é que o movimento fique cíclico mesmo. Então, desci, voltei, desci, essa é a ideia. É onde eu vejo que mais a gente peca como profissional, mas é o mais difícil de aplicar também, sabe? Que é fazer o movimento girar mesmo, sabe? E, de novo, o que sempre eu cobro quando eu vou dar as aulas os 3 aqui, né? Eu vou marcar, quando eu vou dar uma sequência, passar uma sequência de Pilates, ou às vezes eu passar um pouquinho de Pilates para alguém, é a concentração, respiração e aqui. Tá? É os que eu considero assim principais. Né? Porque se você conseguir aplicar os 3 aqui, os outros de alguma forma vai sair. Sabe? Então, se o aluno estiver concentrado aqui no exercício, ele vai conseguir ter precisão, ele vai conseguir ter controle, ele vai ativar o core, vai conseguir respirar. Né? Que entra naquilo que eu falei. Se o aluno não estiver concentrado, estiver fazendo de qualquer jeito, conversando com o outro aluno ali do lado, às vezes conversando com você mesmo, o aluno não vai estar respirando certo, não vai estar ativando o core, não vai estar tendo muito controle do movimento. Tá? E eu sempre... e sempre a respiração, tá, gente? Controlem bem a respiração do aluno. Não é... O Joseph, por exemplo, ele era bem rígido, né? Então, sei lá, o aluno ia realizar um movimento... Por exemplo, vou dar um exemplo desse aqui, de novo, desse movimento, como se fosse uma extensão, né? Então, você vai descer aqui, eu vou respirar 2 vezes. E aí eu vou voltar, soltando o ar. Tá? Então, esse é um exemplo de controlar o ciclo respiratório, por exemplo. Tá? Existem várias formas de fazer isso. Geralmente a gente deixa bem livre, né? Mas sempre pede para o aluno se concentrar nisso, porque principalmente quando a gente expira, quando a gente solta o ar, nosso corpo entra num estado de relaxamento, então a gente consegue atingir amplitude maior, principalmente quando a gente traz exercícios mais voltados para mobilidade, para estabilidade. Tá? Então é bem importante, né? Aqueles exercícios que a gente usa bastante aqui, né? Bota o pé lá no barrel e vai lá na frente. Né? O que eu sempre falo para os alunos? Ó, em cima aqui você puxa o ar, desceu, solta. Volta puxando o ar, solta. Tá? Então, é um exemplo que é o mais simples de se aplicar e que eu vejo que funciona bem com os alunos. Tá? Então, é o que eu uso sempre, praticamente. Tá? Dos princípios aqui, alguma dúvida de algum? Tranquilo? De novo, a gente geralmente não consegue aplicar os 6 de uma vez, tá? Mas sempre, às vezes, pensem, tá, hoje eu quero focar no powerhouse do aluno, quero que ele concentre bem no abdômen, na sequência de 3, 4 exercícios que ele vai fazer. Tá? Então, vocês tentem focar nisso, né? Escolher, pensar em um e tentar aplicar um. Já vai estar ótimo, já vai estar bem acima da média já. Tranquilo? Aqui. Assim. Falar um pouquinho agora de como a gente aplica o Pilates. Tá? Não como a gente aplica só aqui, né, mas como o Pilates ele é aplicado de maneira geral. Tá? Então, igual eu falei, ele é a maneira mais famosa dele, mais reconhecida, né, que onde ele ganhou muito destaque, né, é na reabilitação. Né, de pós-operatório ou até pré-operatório. Tá? Então, igual eu falei antes ali, né, onde o método ganhou maior destaque, né, onde os fisioterapeutas pegaram só para eles também o método, tá? E onde ele realmente é mais famoso, onde ele é muito efetivo, é nessa área de reabilitação. O próprio Lucas, né, Lucas? O Lucas, quando ele teve uma lesão no joelho, no menisco, né, Lucas? Você fez a cirurgia, deu o quê?
Nem uma semana você já estava no Pilates, né? Eu lembro. Não deu nem isso, né? Já estava lá fazendo o trabalhinho, exatamente. Né? Que o médico indicou ainda, né? E é o que vai mais acontecer. Né? Às vezes o aluno nem tem uma lesão propriamente dita, né? Vai no médico, o médico já manda caminho para o Pilates. Né? Então é por isso que é um método que eu gosto bastante e a gente deveria sempre se atentar a utilizar mais dentro da Axon. Né? Todo mundo precisa do Pilates. Né? Bem importante mesmo. Né? Então é um método que a gente consegue trabalhar força no abdômen, força no core, ganhar mobilidade, controle, consciência corporal. Né? Então todo mundo deveria fazer pelo menos um pouco de Pilates. Né? Então eu não penso um aluno nosso que nós temos que não, esse cara não precisa. Todo mundo precisa. Né? Outra maneira que o Pilates ele é bem maneira de utilizar, né, que o Pilates ele é bem útil, é quando a gente aplica o Pilates junto de algum outro método. Aqui já falando bem da nossa metodologia, né? Então, por exemplo, o aluno ele precisa de um emagrecimento, por exemplo. Né? Então eu vou trazer o Pilates, meia aula de Pilates, meia aula de HIIT, por exemplo. Né? Então o aluno vai fazer 20 minutos de Pilates, 20 minutos de HIIT, uma tua aula. Né? É o jeito que eu gosto de fazer, às vezes o aluno chega meio atrasado, está com pouco tempo, se usa ali o Pilates, aquece ele de maneira bem boa e rápida, né, efetiva, e já parte para um HIIT e fechou. Que acontece muito, né? Que nem a gente estava falando, os alunos às vezes chega atrasado tem que sair antes. Então é uma maneira bem inteligente de usar o método, né? O método através do HIIT. Tá? Pilates também a gente pode usar, igual eu já falei, para uma maior consciência corporal. Tá? Então, voltando ali no exemplo da Isa, né? Que ela tem muita amplitude de movimento, mas ela não tem muito controle. Né? Isso eu já falei para o Bruno, falei para a Milena, que sempre que possível aplicar Pilates nela, para ela aprender a ter esse controle, essa consciência corporal mesmo, controle da mobilidade que ela tem. Tá? Então, vou escrever aqui também, consciência corporal. Aí. O Pilates funciona bem também quando a gente fala de definição muscular. Tá? Não estou falando aqui de hipertrofias, grandes volumes de hipertrofia. Né? Mas acontece também, porque basicamente o Pilates ele é um treinamento resistido, né? Utilizando as molas ali, mas não como uma musculação, por exemplo. Né? Mas ele ajuda na definição muscular por conta das grandes amplitudes de movimento que a gente consegue atingir. Né? Então, o Pilates a gente sempre vai trabalhar com o máximo de amplitude que o aluno consegue fazer de maneira controlada. Certo? E esse tipo de aplicação, ele é muito bem-vinda na definição muscular. Certo? Então, é bem interessante essa questão da amplitude do movimento. E ela se encaixa bem quando a gente fala na definição muscular. Pilates para gestante também. Durante a gestação, pós-gestação é muito importante. Tá? Pelo trabalho de mobilidade que a gestante precisa muito, principalmente mobilidade de quadril. Tá? Isso é bem importante. Então, sempre que a gente estiver atendendo uma gestante, pense nisso. Tá? Ela precisa de muita mobilidade no quadril, tá? Principalmente. E por conta do alívio das dores, né? Durante a gestação ali, é muito comum que a gestante ela sinta dor na lombar, dor nas costas, por conta que o centro de gravidade dela muda. Né? Então o centro de gravidade acaba sendo mudado para frente. Então ela tem realmente durante ali os 9 meses, até um pouco depois que ela já pariu, né, a criança, ela vai ter um desvio postural por conta do período que ela ficou em gestação mesmo.
Tá? Isso geralmente vai trazer alguma dor, algum incômodo na lombar, nas costas, no quadril. O Leandro prova disso. Tá vivendo isso agora, né? Então, o Pilates é muito importante antes, durante e depois da gestação. Tá? Porque gestação. Day off. E o Pilates no day off, né? O day off que é o dia do descanso, basicamente, né? Então, o Pilates ele é muito bem-vindo também num dia de descanso aqui, né? Dificilmente nossos alunos têm dia de descanso, né? Porque nosso aluno, nós acho que não tem nenhum aluno que treina todo dia, talvez o Fábio. Tá? Mas mesmo assim ele não treina no domingo, né? Então ele tem o dia de descanso dele. Mas quando a gente pensa lá em atletas de ponta e tal, muitos deles fazem Pilates num dia de descanso, um dia que eles não vão treinar esporte específico ou nem vão fazer atividade de preparação física mesmo, né? Então eles acabam fazendo o Pilates como uma maneira de recuperação mesmo, sabe? Para dar uma aliviada ali no corpo e manter ainda o corpo treinando, né? Porque é bem importante que eles se mantenham em atividade, né? Quando a gente traz lá atletas de ponta, tá? É muito comum, eu gosto de ver, não vou lembrar o nome dele, é um senhorzinho que ele dá Pilates para os atletas de vôlei da seleção brasileira. Então, se vocês procurarem qualquer atleta, acho, da seleção brasileira, pegar o nome dela e jogar ali até no Instagram, eu acho que vocês conseguem achar. E vocês vão ver que elas vão estar fazendo Pilates. Tá? E é bem legal de ver os exercícios, ver o jeito que ele dá aula, que ele aplica, assim. Então, talvez eu até tente achar depois e mandar lá no grupo. E é justamente esse trabalho que ele faz, né? É um dia que às vezes elas não vão fazer não vai ser tão intenso o treino de vôlei delas, por exemplo, né? Vou usar o caso delas de exemplo. E nem vão fazer um trabalho tão intenso na sala de musculação, enfim, onde elas vão, né, treinar a parte mais preparação física ali, né? Então, entra com o Pilates nesse day off que a gente fala, né? Deixa eu ver se eu não esqueci de mais nenhum. Acho que esses são os principais, onde o Pilates mais se encaixa bem, tá? Então, sempre pensem, quando forem aplicar também, nessas questões, às vezes que são meio que cases, né? Então, são casos. Às vezes o aluno chega, ele se encaixa num caso desse aqui, você já, vou trazer um pouquinho de Pilates, tá? Igual eu falei, a questão dos exercícios, a gente vai talvez fazer um dia só de prática de exercício, tá? A gente está vendo de tentar fazer um congresso, né, mais focado para o Pilates, para a gente trazer de novo, né, o Pilates para a área de treino, igual eu falei, para a gente tentar utilizar mais, cada vez mais e melhor, né, esse método, né. Você lembra mais alguma aplicabilidade aqui? Acho que no geral é isso, né? Alguma dúvida? Principalmente aqui? Ou lá? Vocês pensaram? Os princípios, aplicabilidade? Sobre princípios, apesar deles terem surgido pelo Pilates, talvez fosse interessante a gente utilizar em tudo, né? Porque eles são meio que uma boa base para a gente passar, né, para os alunos num geral, assim, para qualquer tipo, né, de movimento. A gente consegue aplicar na musculação, a gente consegue aplicar num treino de técnico, mais técnico do cross, né? Então... Depende, sim e não, né, Bruno? Sim, concordo, acho que a gente tem que usar em praticamente tudo, mas há movimentos que especificamente eles não vão ter fluidez, por exemplo. Né? Por exemplo, se a gente vai fazer um treino, um exercício de pliometria, eles não têm fluidez, ele tem começo, meio e fim, a pessoa tem que voltar para a posição, ela vai saltar, terminou. Você cortou a fluidez do movimento, né? Você vai ter movimentos às vezes isométricos de força, né? Onde você vai trabalhar a força isométrica. Então, a gente deve usar, eu diria, sempre que possível.
sempre que possível, mas vão ter vários momentos em exercícios específicos, em situações bem específicas do aluno, principalmente quando a gente vai para o ganho de força, onde vários dos conceitos do Joseph Pilates, eles acabam sendo menos utilizados, né? Mas são princípios que a gente fala que servem para o treinamento físico. Basicamente é isso. E, gente, para e pense, assim, um dia esse cara não estava aplicando o método Pilates, um dia ele estava aplicando um treinamento físico para uma galera que estava presa lá com ele, entende? Então era isso, né? E daí isso virou um método agora e ganha uma certa rigidez, que a gente quer tirar a rigidez. Basicamente é isso, a gente quer tirar toda essa rigidez que eu acredito que realmente o Joseph Pilates não tinha. Então, eu brinco assim, eu falo que o Joseph Pilates deve se revirar no túmulo, né? Quando ele vê gente dando Pilates como se fosse... E música tocando, e numa área de treino normal, as pessoas aplicando Pilates. Eu dizia isso antes, eu falava, ele deve estar lá no túmulo dele, cara, os caras estão destruindo com o meu nome, com o meu método. Mas na verdade eu acho que ele deve gostar mais de nós do que do Pilates como ele é apresentado hoje nas clínicas de fisioterapia. Pensando, né, se vocês já viram algum vídeo do Joseph Pilates aplicando o método dele de maneira até um pouco agressiva, às vezes, e o jeito que ele fazia, acho que ele deve curtir mais isso aqui do que como o método virou hoje. Ou pior ainda, né, quando vira aqueles Pilates muito cheio de elementos comerciais, que daí tem Pilates aéreo, Pilates circense, sei lá, cara, tem uns Pilates aí que é mais pra vender alguma coisa pra pessoa, né, e tal. E daí ele vê a gente fazendo aquilo e fala, cara, eu acho que eu gosto mais desses caras se ele pudesse ver isso, né? A verdade é que para o nosso cliente, ele procura o Pilates ou não o Pilates, mas a gente vai manipular essa informação para entregar princípios do Pilates no treino dele, ponto, é isso. Então, é aquilo que eu sempre digo, o aluno que odeia Pilates, você vai mascarar princípios e movimentos próprios do Pilates no treino dele, sem ele perceber que ele está fazendo Pilates. O cara odeia Pilates. Você vai ele fazer as mesmas coisas que o outro que ama o Pilates, só que ele vai usar o pilar do hack para fazer. Ele vai usar a parede, ele vai usar o solo. E você vai trazendo os mesmos princípios. E às vezes até os mesmos exercícios. E daí o que ama Pilates, às vezes você quer estar um trabalho de força, você vai trazer elementos de força para fazer em cima do Cadillac. Simplesmente por quê? Porque a gente precisa entender o que o aluno precisa receber e o que ele gostaria de receber. E daí a gente trabalha nessa meioquinha aqui, sabe? E a gente vai manipulando essa informação de um jeito que a entrega pensando no resultado real para o nosso aluno. Qual que é o melhor resultado para ele? Então, se eu entregar se o que ele precisa diverge do que ele quer, e eu entregar só o que ele precisa, ele vai parar de treinar, porque vai ficar chato. E se eu entregar só o que ele quer, ele não vai ter resultado. E nesse momento é o momento onde eu faço essa manipulação. Quando o que ele precisa é diferente do que ele quer. E isso acontece muito no Pilates, porque o Pilates não tem meio termo. Ou a pessoa ama ou ela odeia. Então você não vai ter, legal, igual você tem, por exemplo, com a musculação, massa, tipo, cara, não gosto, mas não odeio. Sabe, não, o Pilates ou você ama ou você odeia, não tem meio termo. Pessoas normalmente, para o nosso público, pessoas mais ansiosas, mais agitadas, mais aceleradas, odeiam Pilates. E pessoas mais tranquilas, mais suaves, mais leves, só querem fazer Pilates. E a gente precisa manipular isso para entregar bons resultados para essas pessoas, certo? Quando o Chaves falou aqui sobre esses princípios, eu gosto de a gente pensar que a base por trás dos 6 princípios é um estado de presença mesmo. É isso que o Joseph Pilates cobra. Isso que ele pede, é um estado de presença. O método traz isso, né? É um estado de estar presente
enquanto você está fazendo o que você está fazendo. Por isso também que uma das coisas que a gente sempre gosta de ensinar e motivar o nosso aluno é a ele contar as próprias repetições e não a gente contar para ele. Porque se o aluno não está contando a quantidade de repetições que ele está fazendo, ele não está presente no que ele está fazendo. E isso é quase um diagnóstico. Se a pessoa está lá treinando e ela, nossa, eu não sei se eu fiz 3 ou fiz 9, enquanto ela estava fazendo esse exercício, seja lá que ela for que ela estivesse fazendo, ela estava, cara, com a cabeça dela lá longe. Então, o que está por trás, né, se eu conseguisse resumir cada um desses princípios, né, eu diria que é um estado de presença. É falar pro nosso aluno, sabe, deixa o problema lá, deixa o que você tem para fazer amanhã lá, ou a merda que você fez hoje lá fora, e esteja aqui, ó. Esteja presente. Sente, sabe? Sente teu corpo, sente teu core, sente a fluidez do movimento, sente a tua respiração, participa do movimento. E esse sim é o princípio que a gente tem que levar para todos os exercícios. É o estado de presença. Quando a gente faz as críticas que a gente fez quando a gente falou da musculação às máquinas, elas não são ruins. O que é ruim é o cliente que está lá fazendo e está pensando no, sei lá, eu no quê. Quando vê o cara tinha que fazer 12 repetições, ele já está na repetição 37 e tá fazendo lá ainda porque ele desligou. Eu ouvi, acho que o Gabi contou esses dias numa reunião técnica, né, de uma aluna lá da Centro, que ela tinha que fazer 10 repetições do movimento e ele percebeu que ela estava prolongando muito. E daí ele ficou contando e ela fez 38 repetições, velho. E daí ele foi lá, viu, eu acho que já deu, né, tá bom. Falou, mas é que eu tô gostando desse. Meu, não sabia nem onde tava, porque tava com a cabeça longe. É isso que a gente tem que lutar contra, porque é uma falta de presença no que a pessoa está fazendo. E isso é o que mais acontece no centro de treinamentos. A pessoa mete um fonezão de ouvido, um podcast, uma música, e ela não está sentindo aquilo que está acontecendo com ela ali. E a maior lição, se eu pudesse resumir do Pilates, é esteja presente no que você está fazendo aqui agora. É um estado de presença mesmo. Sente teu corpo, sente teu pé, sente teu ombro, sente teus músculos. O que você está sentindo trabalhar aí? A pessoa não sente e isso é uma condição de comunicação que vocês têm que ter com o aluno de vocês. Sabe, você está sentindo tua coxa? Agora tô. Porque você pergunta pro cliente o que você está sentindo, muitas vezes ele não sabe, porque ele não está se conectando com o corpo, sabe? Tá totalmente desconectado. Então, tipo, o cara que tá fazendo exercício, ele não sabe qual grupo muscular está sendo envolvido no exercício, ele não sabe, ele não percebe. Quantas vezes eu já vi um aluno terminar o exercício e botar a mão no ombro porque sentiu dor e não perceber isso? Você pergunta, sentiu dor no ombro? A pessoa fala, não. Daí ela fala, sim, senti. Porque ela nem percebeu a dor de tão desconectada que ela está com o corpo dela. E na nossa sociedade hoje, que é um caos, né? De estresse mental, emocional que nós temos, um monte de informação, um monte de tarefas para fazer ao longo do dia, a gente realmente se desconecta do nosso corpo, né? Porque soma isso a não necessidade de usar o corpo, que a gente, cara, entra num carro, vai, sai do carro, hoje, cara. Quando foi a última vez que você precisou subir, sei lá, 5 lances de escada? Vocês não vão nem lembrar, talvez, né? É, isso era algo comum, talvez, para os nossos pais. Então, a gente não precisa mais. Daí vai se desconectando. E o chamado do Joseph Pilates é para essa reconexão, né? Esses 6 princípios são para você se reconectar e estar presente quando você estiver se exercitando. Quando a gente fala também dessa amplitude articulares e do ganho de flexibilidade, né, e mobilidade, tem uma frase famosa dele que ele diz assim: se você é um velho sem flexibilidade, você é só um velho. Se você é um velho sem flexibilidade, você é um jovem. É uma frase do Joseph Pilates essa, e que relaciona a flexibilidade, a mobilidade que a gente usa hoje também, como com o ato de ser jovem, estar jovem, né? Porque a capacidade
O que é o envelhecer? É a perda da capacidade do seu corpo de muitas funções, entre elas se movimentar. Então, um corpo que pode se movimentar é um corpo que não é velho, ele é jovem. E juro, se pegar o meu pai aos 60 anos de idade e colocar com a grande maioria dos meus amigos de 35 anos de idade, cara, meu pai é mais jovem que essa galera. Com certeza, ele tem um corpo mais jovem do que o dessa galera. E isso está muito relacionado à flexibilidade. Tem um embate aí, que quando a gente fala de movimentos de alongamento, esse estado de fluidez onde você faz a respiração no ponto mais amplo da articulação ou mais estendido da musculatura, o Michael Boyle, que é o pai do treinamento funcional, né, que criou o termo treinamento funcional, ele era completamente contra movimentos, exercícios de alongamento estático. Ele acreditava no alongamento dinâmico. Né? Então aquela coisa de você tem que ser rapidinho, chegou lá, foi e voltou, você não precisa ficar parado numa posição lá fazendo o alongamento. E alguns anos atrás, ele mesmo disse que ele estava errado. Ele assumiu que, conceitos que vêm do Pilates, que você conseguir promover um relaxamento a partir da respiração ou de um comando cerebral em posições de longa amplitude ou de longa extensão muscular, tem um ganho muito maior de amplitude articular, de mobilidade e flexibilidade, do que você fazer os movimentos somente dinâmicos. Em contrapartida, vocês veem a gente utilizar isso com frequência? Raramente, né? A gente faz exercícios estáticos de mobilidade e flexibilidade. Por quê? Porque para isso precisaria de um treino específico para isso. Então a gente entende que sim, a gente consegue... É meio que ter um equilíbrio entre isso, sabe? É não fazer da maneira mais dinâmica possível, que você vai fazer o exercício que o Chaves estava dando exemplo. Pega a extensão, laça, e nem vai ficar parado lá e depois parado lá, certo? Você vai fazer num estado de fluidez, onde você vai passar um longo período em cada fase da posição, fazendo isso em movimento, porque daí você já aproveita o trabalho de mobilidade e flexibilidade junto com o trabalho de aquecimento e preparação para o treino de força. Você mata 2 coelhos numa cajadada só. Porque basicamente você ficar parado lá, foca em flexibilidade e mobilidade. Você ficar movimentando a articulação, aquecimento e preparação para o treino. Então quando a gente faz, do jeito que a gente faz nos treinos, que é do jeito que o Joseph Pilates faz, você consegue ter um ótimo ganho de mobilidade e flexibilidade. E se você for entrar com trabalho de força depois, você já está com as articulações, com os músculos, com o corpo todo aquecido e preparado para aquele momento de treino. Então você mata 2 coelhos numa cajadada. Eu acho que é isso do Pilates. Mais alguma coisa, chefe? Você queria acrescentar? Só tem a grande falha do Pilates, né? Que é a questão que a gente não consegue trabalhar muito a questão cardiorrespiratória, né? Capacidade cardiorrespiratória. Né? Acho que é o grande ponto que falha ali no Pilates, né? Que fica meio aquém. Né? Que é essa questão mais, exatamente, essa questão mais aeróbica que fica mais complicada. Zero ganho de VO2, né? Porque você faz de maneira tudo muito lento, muito controlado e tal, isso é ótimo. Mas se você não tiver um trabalho paralelo a isso, você vai... O aluno descondicionado, ele vai acelerar ali e não vai ter jeito, mas a gente não consegue melhorar. Tem um ganho no VO2 mesmo lá, certo? Fazer um trabalho em zonas de zona 1, zona 2, questão ali do VO2 máximo não vai ter. Que eu acho que é onde mais fica faltando no Pilates mesmo. Né? Certo, gente? O que é Pilates, o que não é Pilates, nós não estamos a fim de discutir isso, né? Nós estamos a fim de incluir os princípios em movimentos de treinamento dos mais diversos.
Show? Então é isso. A gente vai falar de core na sequência. Eu vou fazer uma pausa no vídeo.